O time até criou mais. O primeiro tempo, o início de jogo do Atlético não foi ruim, Cirilo. O Atlético criou muito. Em 5 minutos, o Atlético tinha criado três grandes chances. Com 11 minutos, eram 5 boas chances e um gol. 1-0. Então, criou. Só que foi diminuindo o ritmo. E aí vem tudo isso que eu falei agora há pouco. Ansiedade, incompetência e o medo. Enfim, foram muitas mudanças para começar o jogo. E eu acho que foram mudanças corretas, bem pensadas pelo Cuca, até pela atuação lá no Castelão, e ele salientou isso. Hoje, quem entrou, não entrou tão bem quanto no último jogo, e ele fez as alterações corretas. Começou o jogo com o Nacho, começou o jogo com o Pavon, com o Keno, dando velocidade pelos lados, isso foi citado durante a coletiva. O Atlético deu equilíbrio nos lados, jogou muito pelo direito e pelo esquerdo, não ficou capenga apenas por um lado, só que chegou no momento em que exauriu essa jogada da velocidade do 1 contra 1. E aí eu chamei atenção para isso. Olha, o Cuca tá colocando Vargas, Zaratio e o Kardec no jogo. Ele tira a velocidade do atleta, do jogador, para dar velocidade à bola. E ele citou isso na coletiva. Ele precisava dar mais velocidade para a bola, porque o Juventude estava fechadinho. E aí, dando velocidade à bola, você acha os espaços. E quem consegue dar velocidade à bola? O jogador mais inteligente. Tem mais categoria, mais qualidade no passe. Aí ele tira o jogador da velocidade, da correria, do 1 contra 1, coloca o Zaratio de um lado, o Vargas do outro, deixa o Nacho em campo, permanece com o Nacho, tira o Jair, que eu acho que fez um bom jogo de novo, estava pensando em dar o melhor em campo para ele, mas acabei optando por votar no Everson. O Jair cansou, coloca o Otávio, mas enfim, não deu certo. O Zaratio não entrou bem. O Vargas até tentou algumas jogadas pelo lado esquerdo, mas foram poucas, não fluiu. O Nacho cansou e o Kardec praticamente não pegou na bola e inclusive tomou a bronca do Cuca num lance que o Juventude sai, o cara passa por ele como se o Kardec fosse um poste. O atacante tem que marcar também. Mesma coisa que eu falei do Dodô. Fez o gol hoje, legal, lindo, maravilhoso. Mas na hora de marcar teve muito problema com a bola nas costas. Estava com o bagageiro aberto hoje, o Dodô. Então, as alterações do Cuca durante o jogo acabaram não surtindo efeito. As alterações para começar o jogo surtiram mais efeito, porque o Atlético teve momento, principalmente o início do jogo, bom, e que poderia ter feito 2-3, só que foi incompetente e na hora de finalizar, do último passe, é filme repetido, é um terror. E quando fez as alterações para tentar modificar a característica do jogo, essas alterações acabaram não surtindo efeito, muito em função também do medo que o Atlético ficou de tomar o gol de empate. E aí quando você tem medo, você não tenta fazer o diferente, você tenta fazer o simples o tempo inteiro, você fica apavorado de adiantar a sua linha defensiva e tomar um gol de contra-ataque. Então, a reta final do segundo tempo, ali dos 20 até o final do jogo, para mim, a impressão que me passou foi de um Atlético com muito receio de atacar, de tentar pressionar e o receio de tomar um contra-ataque, gente, do Juventude. Mas, quando a fase está assim, o jogador em campo, ele sente, ele sabe, é o Juventude, mas a coisa tá feia. Os caras já vieram aqui 2 vezes, o Everson teve que trabalhar. Então, vamos cozinhar o jogo. E o jogo ficou chato pra caramba, essa é a verdade. Arrastado até o final, Cirilo. Ô Edu, deixa eu registrar a participação da turma aqui pelas redes sociais. Abraço pro Pedro Silva que está participando, turma que nos acompanha também no YouTube. O questionamento é quanto às mudanças. Dentro desse tema que a gente estava discutindo daqui a pouco, falei das mudanças ofensivas do Atlético, a ponderação aqui é de que o Cuca estaria mexendo demais no Atlético. Você acha que está mexendo demais por necessidade, por não ter... Está inquieto, né, por não estar encontrando o melhor desempenho da equipe? Há esta necessidade dessas alterações que estamos destacando há pouco? E você, estivesse no lugar, também estaria mudando muito, Edu? Ô, Cirilo, tem aquela frase, né? Time que tá ganhando não se mexe, né? Tem. O Atlético tá ganhando? O Atlético tá ganhando? Não tá. Pois é, o Cuca tá mexendo. Se o Atlético não tivesse ganhando, como não está ganhando, e ele não mexesse em ninguém, o Cuca tem aí 15 jogos, eu não sei se o Cláudio sabe de cabeça quantos jogos já tem o Cuca à frente do Atlético, mas ele vai olhar ali, daqui a pouco ele me fala. A crítica seria por um não turno mexer, inteiro, né? quase. Ele tem ali quase, vamos supor, 15, 16 jogos à frente do Atlético.
Imagina se ele não mexe. Nossa. 16 jogos. Imagina se ele não tivesse mexendo. Mantendo o ponta esquerda, o ponta direita, o meia, o volante, não mudasse a dupla de zaga, não trocasse o lateral direito. A crítica era a mesma. A crítica era o contrário, quer dizer... Na verdade era o contrário. Você estaria lendo aí, mas o Cuca não mexe. O time não ganha e o técnico não mexe. Aí o Cuca mexe muito. O time segue não ganhando. Aí vem a crítica. Mas o Cuca mexe muito. Aquilo que a gente conversou hoje no Rádio Esportes. O melhor é sempre o jogador que está no banco. Exato. Se a coisa não funciona em campo, a solução está sempre no banco. Não tem jeito. É a característica do time que vive uma fase ruim. Eu entendo o torcedor, mas eu estou tentando explicar para o torcedor mais ou menos como funciona. E eu entendo o Cuca. Ele tem que mexer, ele tem que tentar. A gente fala, tá tateando o time, né? Só que não funciona. O Atlético até teve 2 vitórias seguidas, mas na hora da vitória do embalo, esbarra de novo, e aí perde ponto pro Ceará no Mineirão, e hoje faz um jogo que correu riscos contra o pior time do campeonato. Foi um segundo tempo de sofrimento pro torcedor aqui no Mineirão, porque o Atlético acabou correndo riscos, e a reta final do primeiro tempo, o Atlético praticamente não levou perigo ao gol do César. Então foi um jogo que o Galo foi cozinhando até o final para levar esse 1-0. Comemora-se muito o resultado, 1-0, os 3 pontos. Mas é para ficar preocupado com mais uma atuação complicada. É um time, Cirilo, o time do Atlético é inseguro. O time do Atlético é inseguro, cheio de jogador experiente, é o atual campeão brasileiro, já não é mais o atual campeão da Copa do Brasil, porque já temos outro, mas enfim, ainda carrega o pet de campeão da Copa do Brasil na camisa, mas mesmo com toda essa experiência, com jogadores renomados e com essas conquistas recentes, o Atlético se transformou num time absolutamente inseguro dentro de campo e que tem medo de tomar gol, inclusive do Juventude.